Chefe do quarteirão, saiu à rua com ele verão. Não se passa nada, toda mulher do bairro é dele. É dele, chefe do quarteirão, saiu à rua com ele verão. Não se passa nada, toda mulher do bairro é dele. É dele. Graças ao seu comportamento, o Walter conseguiu fazer com que sua fama tenha dias contados. Ultimamente, o Walter tem sido o principal motivo de existirem várias polêmicas no nosso país, Moçambique. Polêmicas resultadas da separação dele com sua namorada, que agora a trata como ex-namorada. Onde nós podemos perceber que a namorada do Walter servia de paredes para o esconderijo do Walter. Quando se separaram, é como se as paredes tivessem sido destruídas e o Walter ficou na mão do povo e como se não bastasse nu. Hoje neste vídeo você vai perceber o porquê de eu dizer que o Walter está simplesmente com a fama com dias contados. Mas antes de avançarmos, puxa a propaganda daqui de casa. Flood Studio. Filmagens e fotos trazemos para si. Cobertura de eventos, filmagem e edição de vídeos, publicidade, documentários ou mesmo sessão fotográfica. E na música temos para si captação e masterização, produção de instrumentais e dublagem. Não perca mais tempo, venha nos visitar. Estamos localizados na Avenida Namaacha, Matola Rio, paragem quilômetro 16. Ou contacte-nos pelo número 842644 ou mesmo pelo e-mail floodstudio@gmail.com. Flood Studio, manipulando qualidade. Eu sou Eleazar e este é o canal Descoberta Curiosa. Caso não sejas inscrito, inscreva-se, deixa aquele seu like aqui embaixo e comente alguma coisa no final e vamos lá avançar. O Walter teve uma fama inesperada, aquela fama em que ele acordou e alguém lhe disse: "Bro, você é famoso." E ele não acreditando, quando sai vai ao mercado comprar pão e cruza-se com cerca de 3 pessoas a lhe cumprimentar. "Oi Walter! Oi Walter! Oi Walter!" E como já era cumprimentado muitas vezes no caminho, decidiu mudar de caminho para o outro. E quando chegou no outro caminho, a situação foi a mesma. Tiveram mais pessoas a cumprimentar o Walter. Aí ele percebeu que de verdade já é famoso. Foi quando ele se deu conta de que quando eu cair aqui, pode aparecer alguém com câmera e microfone a perguntar: "Como é que tu caíste?" Em prol de ser famoso, quando ele ficou famoso, já tinha que subir com os custos de vida. Então aceitou convites para shows, lançou hits bombásticos atrás de hits bombásticos, hits que qualquer um escutava, até quem tivesse problemas de audição conseguia escutar alguma coisa quando fosse a música do Walter a rolar. A cada dia que passasse, o número de pessoas que gostavam do Walter ia aumentando. E quero dizer que a fama dele também ia aumentando aos poucos. Até ali tudo era um mar de rosa, onde até teve a sorte de namorar com uma mulata daquelas que são amadas por Joy Williams. E o talento dele foi também reconhecido pelo empresário Bang, onde decidiu lhe recrutar e fazer parte do projeto Anchor. Só que nem tudo é para sempre. Começou a passar coisas que um artista de verdade não pode passar. Ou caso passe, deve imediatamente tomar medidas para que possa reverter a situação. Como Bao, houve uma altura em que se envolveu em polêmica. Aquela música que ele lançou que tinha uma intro bombástica, uma intro que deixava todos furiosos. Depois todos começaram a reagir àquela intro, insultaram Bao de um jeito muito. Mas o Bao decidiu, mas como o Bao é um artista de verdade, fez coisas e voltou a estar como estava há muito tempo. Onde é que tudo começou a mudar na carreira do Walter até chegar ao ponto de eu dizer que a fama já está com os dias contados. Atenção, que eu não estou a dizer que o Walter não está a bombar. Não é isso que eu estou a tentar lhe fazer perceber. O Walter está a bombar, só que não vai bombar mais assim como está a bombar hoje, nos próximos meses. Lembra-se de quando o Walter negava assumir a paternidade do filho? Um bebê que era muito parecido com ele, mas ele teve a ousadia de dizer: "Não, este filho não é meu." Na altura apareceu uma moça que teria se envolvido com o Walter antes da fama e como resultado do envolvimento dos dois surgiu um bebê e decidiu aparecer na mídia a dizer que este filho é do Walter. E o Walter ouviu isso e disse: "Não, este filho não é meu." Os internautas, seus fãs do Walter, viram a situação e decidiram condenar o Walter, o chamando de imaturo e dizendo que o Walter não está preparado para ser nosso ídolo. Alguns decidiram fugir. O assunto foi tão sério que até os promotores já não chamavam o Walter para participar dos seus shows porque ele já não tinha pessoas que o gostavam. E na mesma altura o Bang deixou de assinar as músicas do Walter para dizer que o Bang já não patrocinava o Walter. E quando o Walter percebeu-se de que aos poucos ia sendo abandonado por não aceitar o filho que é parecido com ele, decidiu inverter a situação, sair e chegar na mídia dizer: "Este filho sim é meu. Eu cometi um erro em não aceitar este bebê. Eu agora aceito este bebê." E foi aí que alguns que já não gostavam do Walter continuaram a gostar dele e
começamos a ver aí publicações dele com o seu filho, a dizer tal pai, tal filho. Várias fotos iam sendo lançadas com legendas de alguém responsável. E tudo começou a voltar ao normal. O Walter voltou a ser gostado pelo mesmo número de pessoas que vinham o gostando. Só que depois de um tempo surgiu a polêmica onde Walter era acusado de burlar 40 mil meticais a uma boutique. Se não sabes o que é boutique, eu vou lhe explicar. Boutique é aquele lugar onde a pessoa vai buscar roupas para vestir. Como é que isto aconteceu? Como é que o Walter, alguém que faz shows e ganha dinheiro quase sempre, foi burlar 40 mil meticais? Será que ele não tinha dinheiro para pagar? Um artista que para viver depende completamente da música, encara a música como profissão. Quando estiver para lançar uma música, precisa primeiro do patrocínio para depois lançar, e quando arrecadar o dinheiro com a música, poder voltar a pagar as pessoas. Então o Walter estava para fazer um videoclipe para poder popularizar mais a música. Naquele videoclipe precisava preparar o figurino, então ele saiu, foi à boutique, foi escolher as roupas que ele ia usar no videoclipe, buscou as roupas, e quando tudo foi totalizado, viu-se lá o valor de 40 mil meticais. E o Walter disse também, depois de eu fazer algum sucesso, ele trazer o valor. Então combinaram o dia, ele e o gerente da boutique, combinaram o dia e o Walter levou as roupas, disse também, nesse dia eu devia pagar. Só que chegado o dia de Walter pagar as contas, ele não se fez presente à boutique, e o dono ficou preocupado. Como forma de recuperar o Walter, colocou a publicação nas redes sociais. Aquilo rolou aqui, rolou lá, o Walter negou, disse não, eu não roubei dinheiro de ninguém, eu tenho meu dinheiro. E num dia, no programa Moçambique em Concerto, o Walter negou a acusação de uma vez por todas e disse, eu não levei dinheiro de ninguém, eu sou inocente. E aquilo ficou tudo calmo. Só que naquelas pessoas que vinham acreditando no Walter passaram a não acreditar nele, a não ser que aquele tudo tenha sido um sistema ou um truque de marketing. Depois disto, quando nós começamos a querer ficar relaxados, foi quando surgiu a outra polêmica. A polêmica na qual o Walter está envolvido por se separar da sua namorada, que agora só vê e diz, aquela ali é minha ex-namorada. A Joyce, quando se separou do Walter, o Walter decidiu aparecer à mídia com as bolas no lugar e dizer, eu é que deixei aquela moça. E a Joyce sentiu-se ofendida e decidiu colocar todos os segredos do Walter na mídia. Foi então quando participou no programa Batido, onde o Fred, aquele gajo muito inspirado, começou a fazer perguntas muito absurdas àquela moça. E aquela moça decidiu dizer tudo. Onde a Joyce chegou a dizer que o Walter nem sequer tem a casa própria. Até agora, ele ainda vive na casa da sua mãe. Aquela foto que vocês viram, na qual tirou num estaleiro com blocos, a dizer que preparando o futuro, não sei se foi isso que disse, mas é uma coisa mais ou menos assim. A ideia era basicamente essa, não sei qual foi a legenda bem. Só que a Joyce disse, ele só passou do estaleiro e decidiu parar e tirar uma selfie com os blocos. Walter, melhor tomar as medidas para poder inverter essa situação, senão vais bater na rocha, meu amigo. Ou seja, ver Melancia onde está. Melancia foi uma artista que se tornou polêmica e de repente sumiu com polêmicas dela, até agora já está a ser esquecida. Bro, você tem muito talento, Walter. Pelo menos é para ver o que fazes, né? Mudar tudo, depois começar a cantar e não te envolver em nenhuma polêmica. Meu amigo, joga lá. Eu gramo muito de ti, eu sou muito teu fã. E gosto muito daquela música de chefe do quarteirão, saiu à rua com ele verão. Não se passa nada, toda mulher do bairro é dele. É dele, chefe do quarteirão, saiu à rua com ele verão. Não se passa nada, toda mulher do bairro é dele. É dele. Este foi o vídeo de hoje. Caso tenhas gostado, eu vou repetir, deixa aquele seu like aqui embaixo e comente também alguma coisa aqui embaixo. E por fim, dê um clique naquela placa vermelha com escritas brancas que está aí. Nós ficamos por aqui.